roda não, porque naquela época não era roda, né? Ele vai longe, né? Para conversar com uma pessoa a respeito do evangelho. Uma pessoa. É verdade. Então, é verdade. na realidade, a gente não pode desperdiçar as oportunidades de compartilhar do evangelho. É por Exatamente. isso que eu estou aqui. E de boas teologias, né, pastor? A gente estava dando uma aquecida nos motores ali, falando que muitas pessoas ou muitos pastores privam, colocam apenas em uma visão. Eu, particularmente, eu acho que a gente precisa conhecer todo tipo de visão. E aí, lógico, você estudando, você vai escolher a sua e tal. Mas, assim, você doutrinar uma pessoa a ter uma visão única, teologia, eu acho errado, né? E aí o tema deste podcast é sobre reflexões do Evangelho e sobre a igreja brasileira. A gente vai falar assim, como é que está a igreja brasileira hoje, pastor Walter, para a gente poder entender. Mas antes de tudo, eu queria conhecer o pastor Walter aí na sua essência, quem que é, onde mora, qual é a igreja. Então, eu tenho 65 anos. Eu sei que parece que eu tenho só 64, mas é 65 que eu tenho. Tenho corpinho de 64. Eu sou casado já há 40 anos. 40 anos? Com a Lenice. E ontem mesmo eu falei para ela que se eu pedisse ela em casamento, novamente, se ela aceitaria, né? Falou, lógico que sim. Que legal, 40 anos. Tenho 2 filhos, né? O Gustavo e o Guilherme, e 5 netos. A minha netinha mais velha tem 12 anos e a mais nova tem 1 ano, graças a Deus. Nós trabalhamos todos juntos, eu, o Gustavo e o Guilherme. Nós temos uma empresa de contabilidade e advocacia. Legal. Né? Então eu já sou advogado já há mais de 30 anos. Advogada. Qual a especialidade da Ele advocacia? não, empresarial. Por causa do escritório de contabilidade da família, então você tem que fazer empresarial em geral, né? Então, e quanto ao evangelho, eu nasci no evangelho. Meu pai vem de família católica, veio de família católica. A minha mãe de família espírita. E meu pai, ele foi levado ao evangelho através de um irmão mais velho dele, que foi o primeiro que se converteu na família. E minha mãe, através de uma amiga que trabalhou com ela. Essa amiga fazia parte da mesma igreja do meu pai, convidou ela para ir na igreja. Ela foi na igreja e lá ela conheceu meu pai, eles se conheceram e casaram. Então, quando eu nasci, eles já eram evangélicos, já faziam parte de uma igreja batista. E naquela época, a Igreja Batista não tinha nada a ver com a Igreja Batista hoje. Uhum. Naquela época, a Igreja Batista ela tinha uma doutrina muito rigorosa, né? E é interessante porque o Evangelho era um Evangelho meio fundamentalista. Então, você é criado, naquela época pelo menos, nos anos 60, que você ser crente era você não fazer um monte de coisa, você fazer algumas outras coisas, e se você não fizesse um monte de coisa, fizesse algumas coisas, e você frequentasse uma igreja, fosse batizado, etc., você era considerado um crente. Uhum. E assim foi. E você, ali dentro de uma igreja batista, ainda mais os batistas, eles sempre foram admirados porque eles eram estudantes da Bíblia, então todo mundo fala assim, mesmo quem não é batista, fala, pô, a igreja batista é uma igreja séria, sempre foi isso, sempre a igreja batista teve essa fama, né, de ser uma igreja séria. Será que tem se perdido um pouco? Acho que vale a pena Muito, depois a gente falar, né? Muito, porque hoje ser batista, a única coisa que significa é que você não batiza bebê. A única coisa. Hoje falar que é batista vai caber qualquer coisa. Virou um saco de gato, infelizmente. Tem tanta coisa para falar. Então, a gente vai falar, pastor. E aí o senhor foi crescendo nesse meio. Então, a primeira experiência que eu tive foi então numa igreja assim bem, digamos, fundamentalista, baseado no comportamento. Quando nós éramos adolescentes, nós mudamos de igreja. E nessa nova igreja, que eu fui fazer parte, já mudou um pouquinho. Aí já não era mais... Também era, mas não era
tão forte aquele negócio do comportamento que para você ser crente, você precisa fazer isso e deixar de fazer aquilo. Tu podia jogar bola? Sim. Jogar bola era pecado? No começo, sim. Nessa primeira igreja, depois é que foi amenizando um pouquinho, né? Mas daí, essa outra igreja que eu fui, ela já sofreu muita influência de Billy Graham, desses televangelistas, etc. Então daí o crente já não era mais a pessoa que não bebia, não fumava, não falava palavrão, etc. Era a pessoa que tinha aceitado Jesus, já nos anos 70. Porque nos anos 60 não tinha essa questão de você fazer apelo. Não. Você ouvia a palavra e em determinado momento você pediu o batismo. Daí, já no início dos anos 70, isso daí invadiu, acho que todas as igrejas batistas, etc. Tanto que era quase como um pecado um pastor pregar num domingo à noite, por exemplo, e não fazer apelo no final. Então daí é que começou a ter essa... Engraçado, eu não sabia, pastor, dessa parte da história. Eu achei que fosse mais uma origem assembleiana. Não, quem popularizou isso no Brasil, basicamente foi Billy Graham. Então, o início desse negócio do apelo foi com Charles Finney. E quando começaram a vir os grandes pregadores de cruzadas para o Brasil, eles trouxeram essa questão do apelo. Isso proliferou de uma tal forma que até hoje, né, o pastor prega e no final lá ele vai fazer um apelo para quem vai aceitar Jesus. Então hoje você vai pedir testemunho de uma pessoa sobre a fé dela, ela não fala mais de Cristo, que ela é crente porque Cristo morreu por ela. Ela não fala mais. Ela fala que ela aceitou Jesus. Como se Jesus fosse um pobre do mendigo que estivesse lá mendigando para ser aceito. Então isso proliferou de uma tal forma que a igreja perdeu a essência. Então, como se fosse um produto ali, né? Que você vai vender, né? Então, infelizmente. Daí, eu fiquei um tempo nessa igreja e depois fui para uma outra igreja batista, para uma terceira igreja batista, e lá eu fiquei 25 anos. Lá já não tinha mais essa questão do apelo, lá não tinha. Para mim até foi estranho no começo. Eu até cobrava isso. Mas como que vai... Mas para mim, quando eu vi aquele negócio do apelo, eu falei assim, mas não pode ser tão simples assim. A pessoa levanta a mão, vai lá na frente e daí ela se torna crente porque ela levantou. Só que eu tinha a pergunta, mas não tinha a resposta. Uhum. Era uma interrogação que tinha na minha cabeça. Porque era uma igreja grande e daí todo apelo vinha 20, 25, 30. Depois de um tempo, cadê todo aquele povo que aceitou Jesus durante o ano lá, sei lá, 1.000 pessoas? O pessoal não mudava de vida. Ela, às vezes, até mudava de comportamento. Logicamente, que a gente não pode generalizar e falar que no meio de tudo aquilo lá não havia conversões reais. Não é isso que eu estou falando. Sim, sim. Mas eu estou falando da regra. Daí, quando eu mudei de igreja, eu fiquei 25 anos nessa outra igreja. E daí teve uma crise muito grande lá na igreja. E eu era vice-presidente da igreja. Uhum, entendi. Eu era vice-presidente da igreja porque eu era advogado, eu tinha assim uma certa facilidade com a administração, a dirigir assembleia, essas questões, eu tinha assim um jeito, então me colocaram... Já era um expoente ali de liderança e Exatamente, tal, né? Só que daí teve uma crise grande de liderança, lá os pastores todos da igreja saíram. E eu, que era o vice-presidente, acabei assumindo a presidência da igreja sem querer, sem ambicionar nada. Sem pretensão ali, sem né? pretensão nenhuma. Então, quer dizer, eu fui colocado lá na liderança da igreja sem pretensão nenhuma. E como eu tinha já um bom conhecimento teológico, etc., nós acabamos chamando algumas pessoas de fora, nós compusemos uma equipe de presbitério, nós somos consagrados lá ao presbitério da igreja, Uhum. e eu acabei ficando lá.
Depois de um tempo, eu me afastei do ministério da igreja. Passei por uma grande crise familiar, pessoal, etc. E no meio daquela grande crise familiar, que eu não estava mais nem ministrando na igreja, nada, estava só como membro. Um dia eu estava zapeando no YouTube. Isso foi final de 2010. Não sei o que eu digitei no YouTube. Começou a aparecer algumas mensagens curtas, porque naquela época os vídeos só podiam ter 10 minutos, você lembra? No começo do YouTube, nessa época. E começou a aparecer algumas mensagens de Spurgeon, que o Josemar Bessa estava iniciando um ministério na internet e ele interpretava alguns sermões do Spurgeon e colocava lá na internet. E eu comecei a ouvir aquilo, porque o que eu conhecia de Spurgeon? Era o pregador que ele aparecia um pouco intelectual, então ele falava assim, porque Spurgeon disse isso, porque Spurgeon disse aquilo. Era o que eu conhecia de Spurgeon, frases soltas assim, e as pessoas citando. Quer dizer, as pessoas citavam Spurgeon sem conhecer Spurgeon. Se eles conhecessem Spurgeon de verdade, como parecia conhecer, eles jamais pregariam aquilo que eles pregaram. Jamais. Na hora que eu comecei a ouvir aquilo, eu comecei a me arrepiar, assim. Como assim? Como assim? Textos que eu cresci ouvindo falar a respeito deles. E de repente aquilo é como se fosse uma novidade para mim. É isso. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Eu fiquei lá algumas horas ouvindo tudo aquilo lá. Chamei a minha mulher e eu ouvi aquilo lá e eu chorava. Falei, isso daqui é para mim, isso daqui é para mim, isso daqui é para mim, isso daqui é para mim. Daí eu peguei, baixei todos aqueles, sei lá, acho que uns 20 vídeos assim, gravei um CD, entrava no carro e durante o dia ficava ouvindo aquilo lá. Teve coisa lá que eu ouvi 100 vezes. Falando sobre a total depravação do homem, falando sobre a eleição soberana de Deus, falando sobre a graça irresistível, falando sobre a perseverança dos santos. E aquilo fechou. Ali eu entendi todas as questões que eu tinha que não fechavam. Eu entendi. Então, a minha conversão foi ali. Embora eu estivesse na igreja desde que nasci, já fosse batizado, já fosse pastor, já fosse tudo, mas a minha conversão foi ali. Daí eu comecei a compartilhar com as pessoas aquilo, porque eu fiquei louco, igual estou hoje ainda. Por isso que os caras querem me enjaular. Ó, faz 15 anos que as pessoas estão tentando me enjaular. 15. Não, daqui 6 meses você vai estar. Você parece estudante de teologia e tal. Fala assim. Eles querem me enjaular de todo jeito. E eu comecei a falar para todo mundo. Para todo mundo. Tal. Isso foi no final de 2010, hein? Daí, eu não tinha com quem falar, eu não conhecia ninguém. As pessoas falam assim, você é calvinista. Eu falei, o que é isso? Quer dizer, eu não era calvinista porque eu li Calvino. Eu conhecia Calvino de nome, algumas coisas assim. Que falava da eleição, etc. Tal. Alguém citava e tal, aí... Mas, quer dizer, eu comecei a pregar o evangelho. E quando eu comecei a pregar o evangelho para as pessoas, elas falam para mim, você é calvinista. Então a pessoa, para ser calvinista, ela não precisa ler Calvino. Ela precisa ler a Bíblia. Daí eu fiquei maluco. Daí eu comecei a ouvir muito Josemar Bessa. Dali a pouco comecei a ouvir algumas coisas do Augusto Nicodemos e tal. Eu quase peguei um avião e fui lá para o Rio de Janeiro para conversar com o Josemar Bessa. Quase eu fiz isso. Não tinha ninguém para eu conversar. Eu não conhecia ninguém que tinha aquela mesma visão teológica daquilo que eu estava aprendendo. Não tinha ninguém para conversar. Eu fiquei louco. Mas isso eu estava nesse tempo aí na Igreja Batista ainda? Ainda. Só que a Igreja Batista, ela não era calvinista, ela era... Não, nessa última aí... mistura. Nessa última, uma teologia indefinida. Daí eu peguei e nesse tempo, aí eu conheci também o Augusto Nicodemos, comecei a ouvir algumas coisas dele, daí mandei um e-mail para ele. Eu precisava conversar com alguém. Daí ele falou que ele não podia, não sei se ele estava nos Estados Unidos, etc.
Daí ele falou assim para mim, ó, eu vou pedir para você, eu vou pedir pro Heber Campos Júnior conversar com você. Ele tá lá no Mackenzie, eu vou falar com ele. Uhum. Daí eu peguei e fui lá. Ele me recebeu muito bem, o Heber Campos Júnior. Me recebeu muito bem, nós ficamos conversando, eu contei tudo para ele, a minha história, etc, tal. Daí ele me recomendou um livro que eu quero recomendar para todo mundo. Chama Vivendo para a Glória de Deus, do Joel Bick. O livro estava sendo lançado. Eu li aquele livro inteiro chorando, assim. Marcando tudo. Na semana seguinte ele me ligou. Falou, ô Walter, eu vou te recomendar um outro livro, porque o Vivendo para a Glória de Deus é muito denso. Eu vou te recomendar uma coisa mais leve. Falei, nem precisa, porque eu já li inteiro. E outra coisa que ele me recomendou... Então foi se aprofundando ali, né? Então, mas foi legal o Vivendo para a Glória de Deus, porque tudo aquilo que eu tinha aprendido solto a respeito das doutrinas da graça, o livro Vivendo para a Glória de Deus sistematizou dentro da minha cabeça. Organizou todas aquelas doutrinas que eu tinha aprendido solta, organizou na minha mente. Entendi. E dali é que eu vi que eu era realmente calvinista. Mas não porque eu aprendi coisa nova no livro, mas porque organizou. Então, o que é o calvinismo na igreja, o que é o calvinismo na nossa salvação, o que é o calvinismo no nosso negócio, o que é o calvinismo no nosso casamento, sabe? Maravilhoso. Então, recomendo esse livro mesmo. Amém. Vivendo para a Glória. Pastor, temos 28 pessoas ao vivo. Maria Eliene, minha mãe. Deus abençoe, viu, mãe? Priscila Maia, graça e paz. Davi Monteiro de Melo, graça e paz. Tereza Godoy, Deus abençoe vocês. Tereza, Davi, Priscila, graça e paz. Renata Maria, William Fará, tá aqui conosco também. A Deise, obrigado, viu, Dê? Que máximo esse histórico vivo. Gustavo Santos, boa live. Felipe, infelizmente hoje nossas igrejas não têm gastado tempo ensinando o processo de salvação. Acham que fica apenas no apelo. É verdade. A gente vai falar sobre isso, pastor. Caio Teixeira, Domingos Reis, Deus abençoe Caio, Domingão, Deus abençoe, viu? Bastante gente. Kleber Cury, graça e paz. 29 pessoas agora, pastor. Amém. E aí, pastor, nesse tempo inteiro, assim, o senhor abraçou e a gente está falando sobre essas reflexões do Evangelho, como que está a igreja brasileira hoje, mas aí o senhor tem se tornado um expoente ali, eu não falo polêmico, mas eu diria que defensor mesmo ou batendo de frente com alguns problemas da igreja, que eu concordo que tem alguns problemas, tá? Mas, com sua visão, assim, como é que está a igreja brasileira hoje? Posso terminar só Vamos lá. a história? Para fazer a conexão. Boa. Eu fiquei louco. E eu tô louco ainda até hoje. Você me chama de... Você é maluco. Daí, lá no escritório, tinha um auditório que a gente usava para fazer palestra para clientes. E eu falei assim, vou começar um estudo bíblico aqui. Daí eu peguei... Lá na sua casa? No escritório. No escritório. Daí eu peguei, convidei, isso foi em fevereiro de 2011. Uhum. Fevereiro de 2011. Eu conheci as doutrinas da graça final de 2010. No começo de 2011, eu já formei um grupo de estudo bíblico para passar, não calvinismo, para a pessoa passar o evangelho. E as pessoas que falavam que eu era calvinista. E não tem problema nenhum me falar que eu sou calvinista. Porque a gente não precisa... A mulher samaritana, ela conheceu a Cristo e ela já foi anunciar. A gente não precisa ficar se especializando. Também acho. Eu encontrei Cristo, o Messias prometido. Aí a visão teológica... É isso que a gente precisa falar. Eu era cego e agora eu vejo. A leitura da Bíblia muda. A gente não entendia um monte de coisa, hoje a gente abre e a gente faz as conexões com Cristo. Cristo está presente lá no Éden. Cristo está presente na história de Caim e Abel. Cristo está presente em Noé. Cristo está presente em toda a Escritura, né? Daí, no primeiro dia, eu ia fazer eu preparei um espaço lá para 20 pessoas fazer esse grupo aí. Chamei parente, cliente, amigo, desegrejado e tal. No primeiro dia, já lotou a sala, eu já tive que ir para um lugar
maior, nós estamos num lugar lá que cabia 50 pessoas. Então nós estamos num grupo lá de estudo bíblico de mais ou menos 50 pessoas. E daí eu comecei a pensar assim, será que eu vou voltar a ministrar lá na igreja? E eu vou ministrar essas coisas que eu aprendi? E eu fiquei 2 anos nessa luta. Uhum. Quando foi no final de 2011, porque o Heber Campos, ele me recomendou que eu fosse na Conferência Fiel. E lá, eu fui na Conferência Fiel em 2011, quem teve na Conferência Fiel em 2011 foi o Joel Bick. Mas 2 coisas que me impactaram mais naquela conferência foi 4 exposições que o Augusto Nicodemos fez de Romanos. Está na internet. Se você procurar lá, Conferência Fiel 2011, a exposição de Romanos de Augusto Nicodemos, impactante. E algumas exposições do Franklin Ferreira a respeito do papel da doutrina reformada na evangelização mundial. Uhum. Eu não tinha ouvido uma das palestras do Franklin, porque foi à tarde e eu tinha uma reunião com alguém da igreja. Foi aqui em São Paulo? Em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Ó, eu estava na Avenida Presidente Wilson. E eu comprei o DVD das exposições da Conferência Fiel. E como eu não tinha ouvido não tinha ouvido o Franklin falar, eu coloquei. Eu parei o carro para chorar. Eu parei o carro para chorar. De tão profundo que aquela mensagem... Como se ele estivesse falando para mim, porque eu estava indeciso do que eu deveria fazer. E naquele momento eu falei, eu vou plantar uma igreja. A resposta, eu vou plantar uma igreja. Fiz um planejamento, final de 2011. Fiz um planejamento, apresentei lá pro pessoal lá da minha igreja, mas eu não fiz vinculado, eu fiz independente. Uhum. Aquele pessoal lá, não convidei ninguém da igreja. A nossa igreja era em São Bernardo. Eu fui fazer lá em São Paulo, que eu não queria fazer divisão, não queria dividir igreja, não queria nada. Eu fui para outra região, fui para São Paulo. Convidei pessoas que estavam desigrejadas, convidei pessoas que não eram crentes, convidei cliente, parente, etc, tal. Daí no começo de 2012, nós começamos a fazer um grupo de domingo de manhã com o objetivo de plantar uma igreja. Mantive o grupo de terça-feira, que era de evangelismo, mas começamos um grupo de 2012. Em 2012, nós começamos um grupo. Em fevereiro de 2013, nós plantamos a igreja, lá no Ipiranga, Igreja Batista Reformada de São Paulo. Então, domingo passado, nós comemoramos 12 anos da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Legal, parabéns. E nesse período, nós... plantamos outras igrejas, revitalizamos outras igrejas, e hoje nós somos um grupo de 10 igrejas irmãs. Então por isso que a gente... Tudo em São Paulo, pastor? Tem uma na Bahia, Igaporã, tem uma no Paraná, em Cambará, tem Cotia, Francisco Morato, Guaianazes, Diadema, São Caetano, São Bernardo, Tatuapé, que nós plantamos agora no final do ano, a de São Paulo. Agora estamos plantando uma em São Caetano. Então, nós temos culto na igreja de São Paulo de manhã. Eu estou na igreja de São Paulo. E à noite na igreja de São Caetano, que nós estamos fazendo uma plantação lá. Legal. Fora que eu tenho uma live sobre plantação de igreja, já ajudei muitas pessoas que tinham desejo de plantar igrejas. Está lá no meu canal do YouTube, Plantação de Igreja Batista Reformada. Então a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa do Evangelho. A gente não precisa ser doutor em divindade. A gente precisa ter uma mensagem. Eu era cego, mas agora eu vejo. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores.
dos quais eu sou o principal. Se a gente não tivesse, se a gente não tivesse oração, a gente não foi alcançado por Cristo. Então a primeira coisa que eu aprendi é que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Então, no meio da minha crise, quando eu vi falar da total depravação, eu falei assim, esse cara sou eu. Sabe a música do Roberto Carlos? Sim. Esse cara sou eu. Então quando eu ouvi falar da total depravação, que eu identifiquei o meu coração daquele jeito, eu falei, esse cara sou eu. E Cristo veio para mim. Cristo não veio para aquele cara bonitinho que todo mundo pensava que era bonitinho. Entendeu? Sim, sim. Então daí, eu tinha uma expectativa quando eu conheci as doutrinas reformadas, que eu fiquei apaixonado, que eu fiquei louco. E eu achei que todo mundo que eu ia lidar, que tivesse sido alcançado da mesma forma que eu, tinha a mesma loucura que eu. E daí eu me envolvi em muitas coisas, fui convidado para participar de muitas coisas. Uma das coisas que eu fiz, juntamente com outros irmãos, nós fundamos a Convenção Batista Reformada do Brasil. Isso foi em 2017. Só que daí, no meio desse caminho, eu comecei a perceber que não era todo mundo que dava o mesmo valor que eu dava. Eu comecei a perceber que aquilo que eu via como um diamante, tinha muita gente que estava vendo como uma pedra a mais. Talvez mais bonitinha, mais lapidada, mas era uma opção a mais. Mas o senhor fala de ideias teológicas. Do Evangelho. Do Evangelho. Do Evangelho. Aquele Evangelho que eu vejo como sendo único, sendo maravilhoso, sendo precioso. Uma pedra... a Bíblia não fala em pedras angulares. Fala em a pedra de esquina. Fala a pedra angular, não pedras. Eu comecei a perceber que até no meio reformado, há muita gente vendo diversas pedras. Olha, tipo assim, essa pedra aqui não é a ideal, mas ainda serve. Vamos dar um jeitinho. E não é assim. Não tem uma terceira, o Evangelho não tem uma terceira via. É duas portas, 2 caminhos, 2 árvores, 2 frutos, 2 destinos. Onde que tem 3? Esse terceiro, que o pessoal acha que tem um terceiro, ele é uma subdivisão do caminho largo, da porta espaçosa. Entendeu? Entendi. Porque, na realidade, quando eu comecei a participar de debates, etc., porque eu comecei a ouvir o Josemar Bessa, eu ouço o Josemar Bessa até hoje, ele é meu amigo. E, às vezes, ele fazia algumas conexões entre o arminianismo e o catolicismo romano. E aquilo me chamou a atenção. Ele, de vez em quando, ele falava isso. Daí, eu comecei a estudar. Eu comecei a aprofundar no negócio. Uma das coisas que eu percebi é que quando o arminianismo surgiu, Roma exaltou. Achou bom. Então, assim, isso aí está próximo do que a gente crê. E uma das coisas que eu fui fazer, eu fui examinar o Concílio de Trento. O Concílio de Trento. O Concílio de Trento é o concílio da Contra-Reforma. Lutero já tinha morrido, mas eles foram dar uma resposta à Reforma Protestante. E daí eu comecei, lá na seção 6 do Concílio. É interessante porque o Concílio de Trento, embora seja muito importante, mas não tem um livro sobre... Você procura para comprar um livro sobre o Concílio de Trento, você não acha para comprar. Você vai achar em PDF, que é igual esse daqui que eu tenho, ou então e-book. No Amazon tem um e-book. Eu recomendo as pessoas terem isso, porque é importante as pessoas conhecerem a história. O problema é que as pessoas não conhecem a história. As pessoas não querem pensar. As pessoas ficam bravas. Eu falo as coisas. As pessoas ficam bravas, as pessoas me odeiam. Mas elas não querem examinar aquilo que eu estou falando. Então você pega a seção 6 do... Porque é o seguinte, a espinha dorsal da teologia é a soteriologia e a cristologia.
Uhum. que é as doutrinas da salvação e as doutrinas a respeito de Cristo. E se você for ver a cristologia e a soteriologia do Concílio de Trento, é igual à soteriologia arminiana. Ô, pastor, mas o senhor não acha que, ou melhor, não é possível ter um diálogo? Por exemplo, assim, existem alguns pastores que fazem uma boa transição, né, em igreja. Aí eu não sei, não tô colocando... Fica à vontade, você não precisa se defender, você não, tá tranquilo. Mas, por exemplo, assim, você não vai me bater mais do que eu já apanho. Não, não, mas Fica tranquilo, pode fazer. O objetivo é a gente colocar algumas ideias aqui. Pode fazer. Mas, assim, e aí eu tô colocando fora igrejas neopentecostais e heresias. A gente tá descartando. Mas, assim, igrejas clássicas, igrejas sérias, será que não é possível a gente ter esse diálogo? Porque eu não tô falando de doutrina. Doutrina é inegociável para mim. Eu vou te fazer a pergunta. O que é mais perigoso? Você pegar uma nota mal falsificada que a tinta sai na mão? Ou você pegar uma nota que é muito parecida, que vai precisar de um especialista para dizer que aquela nota é falsificada? Qual que oferece mais perigo? As duas são ruins, né? Sim, mas uma você bate o olho e ela não você bate o olho e você sai enganado se você... Você já vai ver. Então, a falsificação, quanto mais próxima da verdadeira, é pior. Então, essas igrejas que estão aí, elas não oferecem perigo. Essas aberrações, elas não oferecem perigo. Elas estão enganando milhões, mas elas não oferecem perigo. Perigo são aquelas que você ouve, ficou uma hora lá ouvindo, depois você ouve mais uma hora, e você vai demorar para perceber o veneno. Porque a caixa tem 5.000 litros de água. Basta uma gotinha para envenenar. No meio dessas não tem igreja boa? Qual? Talvez esse meu... No meio qual? Pode fazer pergunta mais objetivo. Tirando heresia pentecostal, eu tenho uma gama de igrejas, assim, vou colocar nomes... Sem nome, né? Por exemplo, algumas Assembleias de Deus, né? Batistas renovadas, que elas não se enquadram ali, elas não abraçaram a teologia calvinista. Ou não tem uma teologia... Não precisa abraçar a teologia calvinista. Mas são igrejas sérias. O senhor coloca tudo no mesmo balaio? Porque, vê só, vamos lá. O resumo do Evangelho. Cristo veio morrer no lugar de pecadores. Cristo veio buscar pecadores. Cristo veio buscar aqueles que se haviam perdido. Uhum. Esse é o núcleo do Evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, para buscar os pecadores. Isso que é. Então, a morte e a ressurreição de Cristo é o núcleo do Evangelho. Concorda comigo? Sim. Ok. Daí você fala igreja séria. Não vai ficar falando só de dinheiro, não tem aqueles labachúrias, não tem aquele siricanta lá na praia, não tem aquele negócio de esse que te digo meu servo, não tem nada disso. Tem lá cantos hinos, cantos hinos lá do cantor cristão, do inário para o culto cristão, da harpa cristã, não tem nada. Séria. Tem escola dominical, tem o departamento das mulheres, dos homens, sim. Só que daí, você vai perguntar assim: Cristo morreu pelos nossos pecados? Sim, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então quer dizer que nós estamos com nossos pecados perdoados? Depende. Não, peraí. Eu perguntei para você se Cristo morreu no nosso lugar, se ele morreu para nos perdoar dos nossos pecados. E agora, eu te pergunto, se nós temos os nossos pecados perdoados, você falou, depende? Depende do quê? Depende da sua decisão. Não, peraí, então ele não morreu, ele não morreu para me resgatar, ele não morreu para me perdoar, ele não morreu no meu lugar. Então, quer dizer, por mais séria que seja a igreja, se ela for sinergista, ela está atacando o núcleo do Evangelho. Ela está negando
a obra suficiente, perfeita, insubstituível, eterna de Cristo. Ela cria toda uma ortodoxia em tudo. Mas o núcleo é podre. Tá, aí Porque ela vai contra Cristo. Cristo, ele deixa de ser o Salvador para ele ser apenas um ofertante, um possibilitador da salvação. Deus deu o seu único filho para morrer no lugar de pecadores. Então, o que eu posso fazer hoje que vai modificar o que Cristo fez 2000 anos atrás na cruz? Nada. O que eu posso fazer hoje que vai modificar aquilo que Deus decretou na eternidade? Nada. Entendi. Mas o ponto principal do senhor é a questão da expiação eficaz. Não é meu, é do Evangelho. Não, mas eu digo assim, nessa questão de defesa da fé. Cristo pagou a minha dívida, tá pago. Como que... Eu vou... Nós vamos tomar um café? Eu vou ser. Vamos tomar um café? Daí você dá uma... Você para atender o celular, eu vou lá no caixa e pago. Falo assim, ó, tá pago aqui o meu café e o do Natanael. Daí na hora que você acaba a ligação, eu falei, já paguei seu café. O que você pode fazer? Não, tá pago. Hã? Você vai discutir? Pago. Não, essa não é a questão não, pastor. Não, mas eu entendi. não, é que eu não tô falando só pra você, eu tô falando... Eu entendi. Ó, porque é o seguinte, alguém vai discutir? Uma criança não entende isso? Ó, o sorvete tá pago. O evangelho é pra criança, porque isso, quando a gente fala pra uma criança que já tá pago, a criança sabe, ela vai saborear o sorvete. Agora, como as pessoas são inimigas de Cristo, eu falo, não pode ser isso. Eu preciso fazer alguma coisa. Não pode ser só isso. Então, a fé salvadora não é fé na fé. A fé salvadora é a fé na obra de Cristo. Cristo morreu no meu lugar. Cristo pagou pelos meus pecados. Cristo me remiu. Cristo me comprou. Cristo me resgatou. Tudo no passado. Tudo no passado. Está consumado. O que está consumado? Está feito. Ele se alegrou. Agora, ele se alegraria pelo penoso trabalho da alma dele, como diz lá na profecia de Isaías, se ele morresse por todos e a maioria se perderia? Hã? Ele se alegraria? Ele diz que ele não vai perder nenhuma das suas ovelhas. Nenhuma. Que ninguém pode arrebatar da mão dele. Entendi. Pastor, mas deixa eu voltar num ponto a respeito do diálogo. Mas o senhor não acha que acaba tendo um cisma, literalmente, assim? Vai estar uma divisão, literalmente, na igreja? E aí eu volto a falar. Eu tiro neopentecostal e heresia, tá? Pra mim, nem conta. Não tem essa divisão que você quer fazer? Não tem, só tem dois. Não tem três igrejas, tem duas. Tem a igreja monergista e a igreja sinergista, só. Então é o seguinte, tem diálogo com o catolicismo romano? Não. Não? Não. Então qual é a diferença do catolicismo romano para o arminianismo? Não estou falando de estética. Não estou falando de coisas secundárias. Não estou falando de idolatria, de Maria, de estátua, tal, porque o próprio Lutero falou que isso era questão secundária. Mas no núcleo, qual a diferença de uma igreja sinergista, de uma igreja arminiana, com o catolicismo romano? Qual? Eu acho que tem algumas diferenças. Qual? Por exemplo, assim, né? Na soteriologia. Eu discordo um pouco. Então, assim, sou arminiano, tá? Mas eu discordo... Eu nem perguntei se você era. Acho que nem precisa, né? Nem precisa. Mas eu acho que são visões teológicas, assim, diferentes. Principalmente a questão da eleição. O que me confronta mais... E aí, assim, tem algumas coisas
do calvinismo que eu acho pertinentes, por exemplo, a soberania de Deus, mas eu não acho que Deus elegeu algumas pessoas para... E aí é o que eu... Não sei se é a sua linha, se o senhor abraça todos inclusive essa linha mais radical do calvinismo, mas eu não acho que Deus elegeu algumas pessoas para a perdição. Esse é meu ponto principal, tá? Aí eu acho que, assim, bate de frente, mas eu volto a falar, será que não é possível dialogar, pastor? Será que não é possível... Dialogar não dá para conciliar. Dialogar dá. Mas aí nesse ponto... Deixa eu falar uma coisa. Isso que você está me falando é o pensamento católico romano. Essa que é a questão. Então, se eu vou considerar o arminianismo ortodoxo, eu preciso considerar o catolicismo romano ortodoxo. Porque é o seguinte, na visão arminiana, o homem nasce morto em seus delitos e pecados, ok? O arminiano, vamos dizer assim, o arminiano clássico, ele não nega a total depravação. Não. Não nega. Só que daí, Deus concede para todos uma graça preveniente. Quer dizer, um pouco da graça. Uma graça prévia, antecedente. Com essa graça antecedente, o homem fica possibilitado de receber o evangelho. Ele tem o seu livre-arbítrio reabilitado. Agora, qual era a doutrina que diz que o homem está habilitado tanto para receber como para rejeitar o evangelho? Que doutrina que é essa? Posso responder? Pode. Pelágio. Então, a doutrina da graça preveniente, que habilita o homem para receber ou negar o evangelho, é uma doutrina pelagiana. Porque se o homem recebesse essa graça preveniente e ele ficasse habilitado apenas para receber o evangelho, essa questão da graça preveniente seria apenas um detalhe, seria secundário. Mas como, segundo a doutrina arminiana e católica romana, essa graça preveniente torna o homem neutro, é pelagianismo isso. Agora, você fala isso para as pessoas ao invés delas irem investigar, elas te odeiam. Quando eu falo isso, eu não estou querendo ser o mal. Paulo, quando está falando para os Gálatas, ele fala assim, poxa, eu me tornei inimigo de vocês porque eu estou falando a verdade. Você vai no médico, eu não preciso te ofender para te falar a verdade. Nós estamos aqui num diálogo amoroso, né? Mas você vai no médico e você está com um problema de saúde muito grave, e o médico, porque ele é um banana, porque ele é bonzinho, ele não te fala. Ele te passa uma cibalena para você tomar. Mas o senhor não acha que a soberania de Deus ela puxa mais nessa visão calvinista, mas não descarta a doutrina do amor de Deus? E aí, no sentido de que Deus ele elege algumas pessoas para a perdição, e aí eu coloco em xeque também, quando tem, por exemplo, um assassinato. E aí, na sua visão, Deus apertou o gatilho ali, pastor? Olha, eu sou advogado. Eu sou advogado. E uma das coisas que você aprende é que a omissão é crime também. Então, se você chega num ambiente, alguém está agredindo uma criança, e você vê, e você não intervém, você está cometendo crime. Mas no caso, o homem ele tem culpa ali também. Claro, não tem dúvida. Mas quem apertou o gatilho? Quem que apertou o gatilho ali, na soberania? Foi o homem. E quem nasce de novo? É o homem que nasce de novo. Quem tem fé? É o homem que nasce de novo. O calvinismo não nega a responsabilidade humana. É o homem que tem fé, é o homem que nasce de novo, é o homem que persevera, é o homem que se santifica, tudo. Mas tudo vem de Deus. Até o nascimento biológico, é o esperma que tem que vencer os outros espermas. Mas tem assim, é uma discussão longa, pastor, às vezes assim, de anos, mas tem alguns pontos ali que... Claro, mas é o seguinte, os calcanhares, o homem, do calvinismo, você vai num orfanato, tem 100 crianças lá internadas no orfanato, abandonadas pelos pais, órfãos, ok? Você não é pai de nenhuma delas. Daí você chega lá e resolve adotar
10. Você é mal porque você não adotou as 90, você é bom porque você adotou 10. Você é bom. Porque você adotou 10. Então, todos os homens nascem inimigos de Deus. Mortos em seus delitos e pecados. Nascem condenados. Entre esses, Deus resolve salvar alguns. Ele é amoroso? Porque ele não está salvando gente bacana. Ele está salvando gente que odeia ele. Sim. Que aí na visão calvinista são pessoas que estavam indo para Mas não é na visão, ali mas não é na visão calvinista. Não é na visão calvinista. É na visão bíblica. Sim. Sim, pastor, você vai falar que é na visão Agora, mais bíblica. o que eu quero é quanto Ó, tem algo, só um pouquinho, pastor, me perdoa só te interromper. William Fará, não se trata de calvinismo puro e simples, mas sim um evangelho verdadeiro que é negado nos balcões de negócio da maioria das igrejas evangélicas. Obrigado, William, pelo comentário. Agora, é igual eu falo, tá, William? De que tipo de igreja está falando? Eu acho que colocar tudo no mesmo bojo também não é legal. Eu não colocaria, pastor. O quê? No sentido de colocar... pergunta do William, né? Não se trata de calvinismo puro e simples, mas do evangelho verdadeiro. É uma visão teológica, tudo bem. Que é negado nos balcões de negócios da maioria da igreja. Quando fala balcões de negócios, acho que não é tudo, nisso, porque eu não acho que a motivação de todas as igrejas sinergistas seja o dinheiro. Sim, eu não falo sim. isso. Nunca falei isso. Não, o comentário do o problema é o seguinte, a pergunta que tem que falar é o seguinte: se a pessoa está honrando a morte perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a questão. Esse é o divisor de águas. O que a pessoa crê a respeito da morte de Cristo. Qual é o tempo total do podcast? Vai dar 1h15. 1h15, tá bom. Então, a questão é essa. O que Cristo veio fazer? Cristo ele veio para me salvar? Ou ele veio possibilitar que eu me salve? Uhum. Essa que é a questão. Quando eu me apresentar diante de Cristo, eu vou apresentar apenas as suas chagas? Apenas o seu sofrimento? Apenas o seu martírio? Ou eu vou apresentar algo de mim? Eu só vou apresentar ele. Entendi. Então, sim, daí, quando eu comecei a falar a respeito dessas coisas, então, de novo, se você acha que o arminianismo é ortodoxo, você precisa admitir que o catolicismo romano também é ortodoxo. Porque todas as outras diferenças que tem do catolicismo são coisas secundárias. Maria, purgatório, o Papa. Lutero falou que essas coisas são secundárias. Agora, no núcleo, a doutrina arminiana, ela ressuscitou o catolicismo romano dentro da igreja evangélica. Entendi. O arminianismo é um cavalo de Troia colocado dentro da igreja reformada. Tá, o senhor faz esse link aí. Pastor, Oséias Martins aqui, que legal, ele colocou. Graça e paz, amados, o pastor Walter é uma bênção, ele é coerente, sabe em suas reflexões e ministrações. Foi uma honra em conhecê-lo pessoalmente na Igreja Batista Reformada. Foi lá. Agora Abraço, estou indo Moséias. na Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé. Sim, foi plantada lá. Pastor Leandro Ronda. Os irmãos de lá são... Leonardo Ronda e o André Carvalho. André Carvalho. Deus abençoe vocês. Os irmãos de lá são receptivos e pregam o verdadeiro evangelho, graça e paz. Ronaldo Cruz, graça e paz. Corrigindo, Leonardo Ronda. Leonardo Ronda. Roberto Vargas, ET Crente, pergunta direito. Roberto, eu não entendi, mas se quiser colocar aqui no chat, a gente faz a pergunta, tá? Como é importante o conhecimento da palavra? Deus apertou o gatilho, típica pergunta do arminiano. Sim, ué. Até que ponto eu quero entender a questão da soberania de Deus, porque para alguns sim, é que não faz diferença se Deus apertou o gatilho ou se ele poderia impedir a pessoa de apertar o gatilho e não impediu. Não, é que assim, tem alguns calvinistas que acreditam que sim, Deus, a soberania tal modo que Deus... É o supralapsarianismo e infralapsarianismo. Então assim, é essa a questão, tá, Roberto? Esse entrevistador é indeciso demais. É o muro, é do diabo. Eu não vou nem responder para você. Não. Na verdade, é um diálogo aqui, tá? Não, e você tem que ser isento, né? Não é tem que ser provocativo. Né? Nelson Dudos. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Shalom, abraço, Israel. Nelson. Deus abençoe, viu, Nelson? Pastor, então assim, vou dar uma pausa aqui. Vamos entrar um pouco sobre desafios da igreja contemporânea, tá? Vamos. O que o senhor entende, assim, tirando um pouco essa questão
soteriológica, para onde que a igreja brasileira está indo? Está indo bem, está indo ruim? E qual que é os principais problemas que tem? E se eu quiser falar da pentecostal e neo, que a gente já sabe que talvez nem precisa, né? Pentecostal não, neo e heresia. Corrigindo, então, neo e heresia. a questão é que eu não faço essa divisão aí. Eu não fico atacando pentecostal, né? O pentecostal, adventista, mormon, testemunho de Jeová. Não, porque como eu te falei, só tem dois caminhos. A única coisa é que nesse caminho largo cabe tudo. O problema hoje da igreja é o seguinte. Quando eu conheci as doutrinas reformadas, uns 10 anos atrás, eu achei que a igreja evangélica no Brasil iria passar por um grande avivamento. Porque a doutrina reformada, ela entrou no Brasil, ela, digamos assim, popularizou no Brasil, graças às editoras que começaram a trazer livros reformados para o Brasil. Junto com os livros vieram as conferências, Fiel, Vida Nova, etc. E, com a chegada da internet, o Evangelho Reformado, assuntos que não existiam antes, porque eu vim saber de calvinismo, as coisas recentemente, isso aí não se conversava sobre isso. Né? É verdade. Através de uma dúzia de grandes pregadores que estão aí na internet. Excelentes, ortodoxos, uma doutrina maravilhosa, com exceção de um ou dois aí que nessa parte de escatologia derrapa um pouquinho, mas isso daí também não é fundamental. Uhum. A questão da escatologia não é fundamental. Mas eles fazem um trabalho magnífico. Milhões de pessoas conheceram as doutrinas reformadas através da pregação. Paulo Júnior. Não vamos falar nome nenhum. Não quero falar nome nenhum. Mas tem uma dúzia aí. Só que acontece o seguinte, que quando eu comecei a apontar essas questões, dessa conexão entre o arminianismo e o catolicismo romano, e eles começaram a entender que eu estava atacando os arminianos, eles começaram a ter uma língua bifurcada. Quer dizer, eles ficaram famosos pregando as doutrinas da graça, pregando o calvinismo, e agora eles estão dizendo que, embora o arminianismo seja diferente, mas ainda serve. E daí comecei a perceber, por que esse pessoal está fazendo isso? Por que eles estão fazendo isso? Aquilo que era fundamental, aquilo que era doutrina fundamental, aquilo que eles defendiam com todo vigor, agora, quando eles são questionados, eles falam, não, mas isso é importante, tem algumas diferenças, mas isso não é fundamental. Como? A morte de Cristo, o que eu penso a respeito da morte de Cristo não é fundamental? Soteriologia não é fundamental? E daí eu comecei a ver que grande parte deles estão fazendo isso por interesse financeiro. Para vender curso. Para ter aluno no seminário. Para ir pregar em igreja arminiana e receber cachê. Para pregar em conferência arminiana. Tem conferência hoje que você coloca lado a lado um reformado e um pentecostal. Como é que a pessoa que está ali ouvindo fala, peraí, em quem eu vou acreditar? Se aquele famosão lá, calvinista, reformado, está pregando do lado, significa que ele está avalizando o que aquele lá está falando também. Em quem que eu vou acreditar? Uhum. Isso está uma vergonha. Então, aquilo que eu imaginava que haveria um grande avivamento no Brasil, avivamento é resultado de milagre de Deus, né? Sim. Ainda continua sendo... Tem gente vendendo curso de avivamento. Tem gente que diz que é reformado. Ah, não. Não, peraí. Tem gente que diz que é reformado e tá vendendo curso de avivamento. Curso de crescimento de igreja. De como ler a Bíblia. Curso de como ler a Bíblia, vendendo na internet. Então você entra lá, você vai seguir lá no Instagram de um desses pastores famosos aí, você faz qualquer comentário, imediatamente você já recebe pastores reformados vendendo pastoreio individual online.
Está acontecendo isso? Ah, você quer uma mentoria? Ou muda o nome de pastorado para mentoria? Você quer? Então você faz aqui, ó. Tem esse aqui você paga 100, aqui 200, aqui tá 1.000. Pastor, eu vou fazer uma provocação, tá? Com toda a educação. Ah, não, então tá? vamos embora. Se Não, você provocou. não, não, Tô não. brincando, tô brincando. Mas assim, nesse sentido, o que o senhor acha, tá? O que impediria, por exemplo, né, se o senhor tem a sua visão né, os seus argumentos, todo o seu bojo ali que o senhor tem estudado, de ter essa conexão com o Concílio de Trento, enfim, tem toda a sua linha de pensamento estruturada. Seria um pecado também se eu colocar um curso na internet? Não, uma aberração? Não, desde que... E ganhar dinheiro? Não, nenhum problema. O problema não está em vender. O problema está em eu me vender. Então, eu abro mão de todas as minhas convicções e falo assim, olha, o calvinismo está certo. A expiação limitada está certo. A eleição incondicional está certa. A perseverança dos santos está certa. A chamada eficaz está certa. Só que quem acredita na eleição condicional também está certo. Quem acredita na expiação ilimitada também. Então, o problema não é que eles estão vendendo. O problema é que eles estão se vendendo. Eles estão abrindo mão daquilo que eles defendiam. Eles ficaram famosos, eles ficaram conhecidos, eles ganharam renome, ganharam centenas de milhares de seguidores nas plataformas, e hoje eles estão abrindo mão daquelas convicções para manter a clientela. Uhum. Então, eu vou participar de debate, eles ficam torcendo por arminiano, embora eles não sejam arminiano. Por quê? Porque eu estou colocando o dedo na ferida? Então, não tem problema nenhum. Pode vender livro, pode vender curso, pode ter aluno no seminário, só que o aluno do seminário, ele não pode entrar lá pelagiano, semi-pelagiano, ou sinergista, e ele não ser confrontado. Daí tem um aluno sinergista lá, ele faz uma pergunta pro professor, o professor cai fora, porque não quer entrar na dividida, para não magoar, para não perder o aluno. Não, entendi. Aí eu assim, meu posicionamento, né, que a gente estava trocando ideia lá fora, eu acho assim, principalmente num seminário, eu acho que tem que explicar todas as visões teológicas. Claro. E aí você abraça o que você quiser. Claro. Eu acho que nem tudo do Claro. calvinismo eu abraço. Agora, eu presenciei, eu estava fazendo um curso avulso, e alguém fez uma pergunta sobre isso, o professor falou assim, o professor era calvinista, ele falou assim, eu sou calvinista, mas essa aula não é para isso. Entendi. E aí, lógico, né? Se está fazendo um seminário que é de uma denominação, lá ele fala, ó, eu vou te explicar todas as linhas, mas a igreja tem essa visão. Pastor, o Ícaro, peça para o Walter falar sobre a situação da igreja atual. Acho que a gente comentou um pouquinho, mas a gente pode voltar, tá? Tá, Ícaro, obrigado aí. Professora Silvia Ferreira, que explicação clara. Claríssima. Esse exemplo do orfanato. Obrigado, viu, Silvia? Deus abençoe. Marcelo Reformado. Aí o nome já diz tudo aqui do Marcelo, tá? Marcelo, não vou nem perguntar qual que é a sua visão soteriológica aqui. Grande abraço para o pastor Walter, dos seus irmãos em Cristo, na luta pela verdade do Evangelho, Igreja Batista Reformada de Osasco. Eu já estive pregando lá algumas vezes. Olha. Mas não faço parte do mesmo grupo lá da igreja. Não foi nós que plantamos a igreja não, mas somos irmãos, né? Igreja irmã, Amém. Depois coloca qual bairro aqui, viu, Marcelo? Aí o Ícaro pediu, pastor, para você falar um pouco sobre a situação da igreja atual. Se houver mais problemas, então, assim, a gente tem... Não, o problema é que dentro desse arcabouço aí, então, tem igreja que parece ortodoxa, mas prega ortodoxia, que negam as doutrinas da graça. Tem gente explorando essa questão de revelação. Tem gente explorando esse negócio dos dons miraculosos. Tem gente... Revelação tem. Mas isso é papagaiada, né, pastor Walter? Aí é papagaiada, eu nem conto, não. Aí eu acho que é uma questão, assim, gritante. Me incomoda um pouco. Eu colocaria, talvez, até mais, assim, um ponto principal, a questão da teologia da prosperidade. Para mim é uma coisa... uma aberração, mas é o né? seguinte, vê só, irmão. Os pastores reformados, digamos aí um grupo de uma dúzia, eles ganharam notoriedade combatendo a doutrina da prosperidade. Uhum. Que não vamos dizer o nome também porque não precisa. Não, tranquilo. E agora, eles maneiram
as suas convicções, a sua pregação para prosperar financeiramente? Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu vou ser justo, hein? Nenhum deles vai pregar heresia. Então, vai ter, daqui a pouco vai ter uma conferência aí que vai misturar pentecostal com reformado. Nenhum vai pregar heresia. Só que aquelas verdades que chocam, eles não pregam. Então, quer dizer, vai chegar lá que os reformados vão maneirar na sua pregação. Não vai pregar nenhuma heresia, mas vai maneirar na sua pregação para agradar. Não. Paulo fala assim para os presbíteros lá de Éfeso: eu jamais deixei de vos pregar todo o conselho de Deus. E eles não estão pregando mais todo o conselho de Deus. Porque eu chegar numa igreja presbiteriana, numa igreja reformada, e eu pregar lá todo o conselho de Deus é uma coisa. Agora, eu chegar numa Assembleia de Deus, ou numa conferência arminiana, e pregar todo o conselho de Deus, é uma coisa muito diferente. Eu não preciso ofender ninguém, mas eu não preciso pregar o evangelho dos ursinhos carinhosos para agradar todo mundo. Sabe o que está acontecendo? Os pastores reformados estão indo em ambientes pentecostais, até neopentecostais, e eles estão sendo aplaudidos no final. E eles são reconvidados. Os profetas foram apedrejados, cerrados ao meio. Os apóstolos foram apedrejados, foram martirizados. E agora os pastores reformados estão sendo aplaudidos? Tem alguma coisa de errado aí. O pastor Francisco Assis colocou assim, Quem? ó. Francisco Assis, Deus abençoe o Francisco. Lutero tentou dialogar com Erasmo e quase morreu. O pastor Walter não corre esse risco, esse espero. Não. Só dá uma exagerada também, né? Quem? Não. É que Erasmo era amigo de Lutero. E Erasmo, ele era simpático à reforma. Agora, quando Erasmo escreveu o livro Diatribe sobre o livre-arbítrio, defendendo o livre-arbítrio, Lutero chamou ele de Judas, inimigo de Cristo, inimigo do Evangelho. Simplesmente porque Erasmo estava defendendo o livre-arbítrio. E hoje, sei lá, 90% da igreja defende o livre-arbítrio. Por isso que eu te falo que quem lê o Concílio de Trento a respeito do livre-arbítrio, quem lê Nascido Escravo, vai ver que quem defende o livre-arbítrio não é protestante, é católico romano. Então, eu quero recomendar esse livro, Nascido Escravo. Quero recomendar Por Quem Cristo Morreu, John Owen. Quero recomendar Os Cânones de Dort, o que Dort falou a respeito do arminianismo. Quero recomendar isso aqui, que é uma verdadeira bomba atômica, John Owen, contra o arminianismo e seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Agora, nenhum desses livros aqui vai fazer de você um calvinista. O único livro que vai fazer de você um calvinista é esse aqui. Não vou falar nada aqui, tá? Mas Francisco colocou aqui, sobre... deixa eu voltar aqui. Né, sobre esse debate, essa briga de Erasmo e Lutero, que quase morreu, mas não é o caso, né, pastor? Não. Acho que dá para conviver, né? Claro, dá para conviver. Claro. E outra, né, eu até combinei com o pastor Walter que não era um debate, acho que o pastor Walter já está acostumado com vários debates aí. E eu não tô levando por esse lado, não. Não, a gente sabe. Pastor, eu queria colocar um ponto aqui também, eu acho importante, mas uma reflexão, né? E aí eu falo de igrejas principalmente pentecostais. E aí eu coloco também a maioria que é calvinista, tá? Existe um trabalho que eu vejo que é muito sério, mas assim, você vai nas comunidades e bairros hoje, favelas, é igreja pentecostal. Os caras dão a cara a tapa, você vai na Cracolândia... Eu vejo a maioria de igreja pentecostal nesse desejo de pregar o evangelho. Sim. E aí é louvável também. Sim. A grande maioria esmagadora que está lutando ali é pentecostal. Então, isso é uma realidade. É uma realidade. Quando eu comecei a estudar as doutrinas da graça, eu me interessei pela história da igreja. E daí eu comecei a ver que a igreja reformada, protestante, ela era relevante
na sociedade. Ela tinha um papel relevante na sociedade. E daí eu comecei a pensar o que nós poderíamos fazer hoje. Ótima né? reflexão. Sim, sim. Então, nós começamos a desenvolver, eu e mais algumas pessoas, sobre a escola cristã clássica. Então, nós desenvolvemos hoje a plantação de escolas cristãs clássicas, onde a criança ela é evangelizada na escola. Evangelizada na escola. Porque é o seguinte, alguém faz obras maiores do que os espíritas? Fazem muita coisa. Alguém faz mais obras sociais do que os espíritos? Acho que não. Não. Acho que no Brasil E isso vai fazer com que eles... Então, eu acho realmente que tem uma reflexão que nós, os reformados, nós precisamos fazer. Qual que seria o nosso papel relevante em termos de influência na sociedade? Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Talvez tenha um gap. E não estou falando em só assistência social, sim. né? Mas agora, de é uma pregar o ilusão. evangelho. É uma ilusão a gente achar que porque eles estão fazendo uma obra social, isso vai fazer com que eles sejam salvos, porque a salvação não é por obras. Não, concordo. Eu sei também que você não afirmou isso. Eu sei que você não afirmou isso. Mas eu digo de presença mesmo, Sim, sabe? claro. De estar lá. Mas você vê, a nossa igreja no Tatuapé, ela não fica no centro da cidade. A nossa igreja em Guaianazes, ela já fica mais no extremo, na periferia. né? Guaianazes Francisco Morato já não é... Então... mas eu acho pouco, assim. Claro que é pensando pouco. nas outras. Mas também. há 10 anos atrás, a gente nem existia. Eu acho que com a internet, essas visões teológicas, elas... E é o lado bom da internet, né? Sim. Tem as papagaiadas também, né, pastor? Sim. Mas talvez é uma coisa a ser explorada. Tudo bem que para um pastor presbiteriano ou um batista, existe um tempo de preparação pastoral muito maior. E aí é o lado bom. Cara, você precisa estudar, você precisa conhecer, e aí você vai... E já em uma igreja pentecostal não tem esse preparo. Por exemplo, assim, a igreja de Francisco Morato, chegou lá um grupo de Francisco Morato na nossa igreja. E eles gastavam lá mais de 1 hora para chegar na nossa igreja, de Francisco Morato lá na nossa igreja. E um dia, uma das pessoas que estavam indo lá no grupo falou assim, por que vocês não plantam uma igreja lá foi até o Gessé. Por que vocês não plantam uma igreja lá em Francisco Morato? Vem lá nos ajudar. E tinha uns 20 lá na nossa igreja. Eu falei assim, o que você sabe a respeito do evangelho? Ele falou assim, eu sei isso. Eu falei, tá ótimo. Por que você não forma um grupo lá? E a partir desse grupo a gente planta. Daí ele juntou com o irmão dele, mais um grupo lá. E eles começaram a fazer um grupo de estudo bíblico. E plantaram uma igreja lá, com a nossa ajuda lá em Francisco Morato. Legal. E hoje está lá à frente o pastor pastor Josué Meninel, e o pastor William Teixeira, que é inclusive o dono dessa editora O Estandarte de Cristo. Ele é um dos pastores lá na igreja de Francisco Morato. Então, quando a gente... É melhor a gente ser guiado por uma pessoa que enxerga pouco, mas o que ele está enxergando é a verdade, do que a gente está sendo guiado por uma pessoa que acha que ele enxerga com os 2 olhos, mas ele está no caminho errado. Então, um ponto de reflexão. Pastor, Ezequiel Cerqueira, parabéns, pastor Walter Regiane, por expor o verdadeiro evangelho. Deus abençoe Ezequiel. Deise Vilar, Brunão, arrasando na mediação, assuntos polêmicos. É polêmico, né? Mas a ideia... Obrigado, viu, Dê? A ideia é conhecer mais o pastor Walter, né? Que atendeu prontamente ali. Então é possível ter amizade entre arminiano e calvinista, né, pastor Walter? Amizade sim. Só que é o seguinte, vê só. Ter amizade e ter respeito é uma coisa. Mas se eu tenho amor pelas pessoas... eu preciso levar a pessoa à reflexão, entendeu? A pessoa, ele precisa saber que não é qualquer fé que salva. Então, o fundamental não é se você é calvinista ou arminiano. O fundamental é se sua fé está baseada, está centrada, está depositada somente em Cristo. Sim. A palavra que define a reforma protestante é o somente.
Somente a Escritura. Não, Somente a graça. Não, pera. Concordo. Somente a graça. Somente a fé. Somente Cristo. Glória somente a Deus. Então, a Escritura vai dizer que é só pela graça, só pela fé, só por Cristo. E tudo isso vai redundar na glória só a Deus. Agora, a partir do momento em que alguém pede a minha fé, e ao invés de eu confessar Cristo, eu confesso a mim mesmo, eu não estou dando glória a Deus. Na hora que eu falo assim, eu sou salvo porque eu aceitei. Ah, então foi você. Eu sou salvo porque eu exerci o meu livre-arbítrio. É você. Qual a diferença entre você que eu estou falando genericamente, entre você que diz que é salvo e aquele que não é salvo? É porque Cristo morreu por você e Cristo te chamou. Não é que você resolveu aceitar Cristo e ele não resolveu. Não. É porque você foi adotado e ele não foi adotado. É só Cristo que recebe. Porque o problema da doutrina arminiana é que ela dá glória ao homem. Esse que é o problema. Tem a questão que o homem ele tem uma colaboração em um sentido de que ele precisa reconhecer, tá? Mas, pastor, deixa eu só... Mas o homem precisa fazer isso. O homem precisa. O homem precisa se converter. O homem precisa nascer de novo. O homem precisa perseverar. Isso está na Bíblia. Sim, Só que isso quem faz é Deus, quem opera é Deus. Concordo, pastor. Você tem filhos? Você tem filhos? Tem uma menina. Que idade? O pastor só quer me convencer a ser calvinista. Eu tô ouvindo, tá? Tem 11 anos. Então, quando você chegava em casa, quando ela era bebê, você perguntava assim, ela já comeu? Ela comeu, mas quem deu comida para ela? A mãe. A mãe. Ela já tomou banho? mas era a mãe que dava. Era a mãe. Então, é isso aí. Pastor Walter quer me convencer aqui, gente. Marcos Davi, o ladrão da cruz foi salvo. Que foi salvo, era calvinista ou arminiano? Ó, pessoal. Essa é uma pergunta clássica. Porque o calvinismo surgiu no século XVI, XVII. Com esse nome. Agora, todo mundo que foi salvo, ele foi salvo porque era monergista, porque confiava somente em Cristo. Então, o problema não é ser calvinista ou não. O problema é ser monergista ou não. Então, todo mundo que foi salvo porque confiava só em Cristo. E se ele confiava só em Cristo, ele é monergista, não é sinergista. Porque hoje, as pessoas acham que calvinismo é sinônimo de quem segue Calvino. E quem é arminiano, quem segue Arminio não é isso. A questão é que hoje, o calvinismo ele virou sinônimo de quem é monergista. E o arminiano virou sinônimo de quem é sinergista. Então, qual foi o problema de Paulo com a igreja dos Gálatas? Porque eles estavam acrescentando algo à obra de Cristo. Eles estavam sendo sinergistas. Então, era Cristo, mas não bastava Cristo. Esse que é o problema. Então, o ladrão da cruz, ele foi salvo porque ele confiou só em Cristo. Ele não confiou no livre-arbítrio dele. Entendi. Pastor, deixa eu colocar mais alguns comentários aqui. Jocenilda, graça e paz. Deus abençoe sua vida. As Aventuras de Miguel, acho que é o nome do canal aqui. Infelizmente, muitas igrejas pentecostais se aproveitam de lugares mais carentes para pregar a teologia da prosperidade. E aí eu discordo, viu, Miguel? Eu acho assim, colocar tudo no mesmo bojo é complicado. Eu acho assim, tem muita igreja que faz um trabalho sério em comunidade. A maioria que eu vejo não prega prosperidade, não. É a igreja que passa necessidade lá. E aí eu acho que igrejas clássicas e reformadas precisam estar mais presentes em comunidade. Tá? A maioria, grande maioria, está em bairro bom. Minha visão, tá? Pastor, a gente está chegando aqui nos finais. Eu quero agradecer, olha, bem pontualmente. Quero agradecer, tá? Assim, pelo bate-papo, pela honra, por ter respondido rápido o convite. Já vou deixar aberto o convite para uma próxima. Aí uma próxima a gente faz um debate. Eu só vou mediar, pastor, só vou mediar. A gente faz um debate, mas a ideia era refletir, trazer as suas opiniões a respeito de tudo que a gente falou aqui. Obrigado de coração, tá, pastor? Então, o nosso intuito é glorificar Cristo. Exato. Falar só de Cristo, né? Então, não é questão se você é calvinista, arminiano. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte:
você está confiando só em Cristo. A sua fé, quando você se apresentar diante de Cristo, você vai atribuir somente a Ele a sua salvação? Esse é o ponto. O resto... Tá bom, tá bom. Pastorzão, obrigado mais uma vez. Pessoal que está acompanhando na internet, brigadão. Deus abençoe você. Vou já agendar aqui, Pastor Walter, um debate. Pode ser, Pastor Walter? Vamos fazer um debate depois? E eu vou ser o mediador aqui. A gente podia fazer um debate seguinte, convidava um outro calvinista, mas assim, um calvinista passapanista. Tá bom. E esse termo aí, pra gente poder encerrar, passapanista, ele veio de onde? Passapanista é esse pessoal que fica fazendo média com arminiano pra agradar o freguês. Porque eles querem vender, eles querem vender curso, pregar em igreja arminiana. Pregar em igreja arminiana não tem problema. O problema é quando você vai pregar em igreja arminiana e você dá aquela passada de pano. Pastor Walter é uma figura, gente. Deus abençoe, viu? Obrigado aí, galera. Curte o canal, Pastor Walter, ajuda a divulgar esse canal. E me segue lá, eu tenho uma página no YouTube e tenho uma página também no Instagram lá. Exatamente. Segue as redes sociais aí pessoal. Do Pastor Walter. Obrigado, viu? Deus abençoe, gente. Valeu. Foi aí, Henrique?